Lançado no Brasil em agosto, o Pokémon GO virou febre. O jogo consiste em uma experiência de realidade aumentada que mistura o mundo virtual a imagens de ambientes reais capturadas a partir da câmera do celular. A conexão entre esses dois ambientes simula a presença de monstros virtuais no local em que o jogador realmente está. Acompanhe na reportagem de Silvana Monteiro os aspectos jurídicos e psicossociais relacionados ao jogo. Celular na mão, olhar atento e toques ágeis na tela. Todos envolvidos com o fenômeno Pokémon GO, um jogo que tem desafiado essa internauta de Belo Horizonte. É uma sensação de aventura, porque a cada bichinho que você conquista, você fala, nossa, eu consegui esse é super difícil. Aí você pega mais alguns para você evoluir os outros. Eu acho legal essa sensação de desafio. Apesar de ser adepto do game, esse catarinense destaca aspectos negativos da prática do jogo. Eu acho questão da segurança pública, né? Que, por exemplo, você está jogando aí pela rua e já houve relatos de muitos assaltos, ou o pessoal aqui mesmo eu já presenciei quase ser atropelado, né? Mas eu acho negativo a falta de atenção das pessoas, talvez estarem toda hora com o celular na mão e não prestar atenção de estar caminhando, ou pode vir alguém e roubar o teu celular, que já houve relatos sobre isso, né? A tecnologia de mapeamentos geográficos permite a captura, batalha e evolução dos monstrinhos. Isso faz com que os limites entre o real e o virtual sejam cada vez mais explorados e discutidos. Quando a gente pensa no fenômeno Pokémon, eu penso muito no momento atual do Brasil, do mundo, que é esse momento de muita desilusão, né? A realidade é muito crua. Então, nada como uma coisa virtual, uma fuga para puxar a gente desse mundo real. Porque qual que é o fundamento do jogo? Você matar as criaturas, né, ilusórias. Mas essas ilusórias, eles deram um jeito de dar forma para ela, né? Então, elas estão em todo canto. É quase que como uma expansão da realidade. Além dos aspectos lúdicos, interativos e de entretenimento, há questões legais que precisam ser analisadas. Eu acho que nós temos duas vertentes, né? A primeira diz respeito ao direito do consumidor, que é garantido na Constituição, no Marco Civil da Internet, de ter preservado a sua privacidade. E, por outro, nós temos a utilização de espaços públicos e privados que devem também ser resguardados, até mesmo para que não haja dano ao patrimônio público ou ao patrimônio do particular. Cada monstro tem status diferente no jogo. Alguns são uma espécie de praga, enquanto outros são considerados mais poderosos. Os ambientes reais tornam-se arenas e pontos de parada para que os jogadores batalhem na captura, sozinhos ou entre si, e coletem itens do jogo. Eu acho esse ponto positivo. Eu posso estar caminhando, pegando ar do que estar ficando dentro de casa aí na ociosidade, né? Apesar de ser considerado uma parte positiva para os adeptos, a interação com o ambiente real é questionada por essa psicóloga. Elas estão num outro espaço, mas não necessariamente que elas não estão lá. Elas estão andando quase que como em voltas ali. A disposição dos monstros em ambientes reais implica na utilização dos espaços públicos e privados pelos jogadores, o que pode gerar conflitos jurídicos. Pokémons podem estar presentes em locais impensáveis. Então, a utilização de espaços públicos, como uma praça, um bem de uso comum do povo, a princípio não gera nenhuma irregularidade, porque todos podemos frequentar essa praça. Mas a partir do momento em que haja dano ao patrimônio público, por exemplo, com a ida de inúmeras pessoas ou com a danificação das instalações, tanto os usuários quanto aqueles que fazem com que os usuários compareçam a esse local podem ser responsabilizados. No espaço privado isso é mais grave, porque o particular não é obrigado a permitir a entrada de todas as pessoas que lá desejam comparecer. Já me disseram que havia, entre aspas, né, um Pokémon aqui no meu gabinete, mas não me ajudou nos processos e também não me atrapalhou em nada, pode ter certeza disso. A dinâmica do jogo é bastante envolvente. Entre celular e rua, o virtual e o real, o jogador muitas vezes se vê completamente absorvido, como descreve o internauta. No começo eu fiquei bem compulsivo, agora eu estou dando mais uma maneirada, mas no começo é que nem tu quer começar a pegar Pokémon, acha legal, depois tu vai enjoando, tu vai dando uma esparecida com o jogo, mas no começo você fica bem
preso ao jogo, assim que o jogo te domina mesmo. A especialista destaca que é importante o autocontrole no uso de aplicativos, porque cada vez mais pessoas são vítimas da nomofobia. É um termo, né, que vem do inglês e que ele caracteriza essas gerações que não conseguem ficar desconectadas dos seus aparelhinhos. Então, o que acontece? As crianças chegam a ter taquicardia, fobias mesmo, né? Se o telefone está descarregado ou se elas têm que estudar e desconectar do celular, porque elas têm que estar checando as mensagens, as redes sociais, as fotos. Enfim, é algo que muda a forma de entender o mundo. Eu acredito que tudo que foge ao equilíbrio tem que ser olhado. É bom ficar atento também ao termo de uso do jogo, considerado um dos mais invasivos. É por meio desse documento digital que o jogador permite o acesso a dados pessoais. O jogo solicita permissões para acessar local do dispositivo, fotos, mídias e arquivos, contatos e gravar vídeos. São medidas compulsórias, ou seja, não há possibilidade de ingressar no jogo caso se negue alguma dessas permissões. Embora a privacidade seja tratada como direito fundamental na Constituição Federal, como direito da personalidade no Código Civil e ainda no Marco Civil da Internet, Lei 12.695 de 2014, é preciso saber que a empresa pode usar essas informações. No momento em que o usuário do jogo abre mão desses dados para jogar, ele está compartilhando esses dados de uma forma lícita com as empresas que gerenciam esse jogo. Então, ele voluntariamente está cedendo esses dados, ele não pode reclamar de uma utilização lícita desses dados.